Eu já disse que eu preciso de um tripé mais perto? Já, né? Nesse vídeo eu quero conversar com os prestadores de serviço. Eu presto serviço no digital desde 2020, mais ou menos desde 2020. Mas eu me lembro de... Uma vez eu estava sentado ali na sala da casa dos meus pais, mais ou menos 2016 ou 2017, por aí. E eu lembro de estar assistindo uma live do Érico Rocha. Então eu tinha 16 anos mais ou menos, né? Eu tava assistindo isso. Caraca, faz tempo, né? 9 anos. Nossa senhora, tô ficando velho, né? 25. Então tá bom. Eu lembro de estar sentado na sala dos meus pais ali assistindo Érico Rocha. E minha mãe passou, eu falei assim, ô mãe, será que não tem como assim? Nenhum jeito assim, e o Érico tava fazendo um pitch. Naquela época eu acho que a fórmula de lançamento era, não sei, cara, não sei, 7 mil, alguém lembra? Eu não lembro. Mas era muito dinheiro, né? Não tinha como, não tinha... Era impossível pra minha realidade. E eu tava pensando que podia. Então, eu presto serviço no digital há muito tempo. Eu comecei com uma página militar. Então, aquela página, porque eu sou militar, então, do exército, eu já não atuo mais, mas eu comecei com uma página militar que bateu em pouco tempo ali 12 mil seguidores em 3 meses. Então, eu consegui fazer daquela página ali, tirar um dinheirinho. Sei lá, a gente vendeu um e-book. Eu tinha um amigo e a gente dividiu esse dinheiro, acho que ficou uns R$ 800 para cada. Então a gente conseguiu fazer um dinheiro. Depois eu entrei numa agência prestando serviço e aí depois foi só prestando serviço, como copy, como estrategista, coprodutor e tal. Beleza. O que eu entendi ao longo desses 20, 21, 22, 23, 24, 25, 6, mais uns 5, 6 anos, né? Que eu presto serviço no digital. Eu entendi, a primeira coisa, as pessoas elas vão te contratar pela tua capacidade de gerar resultado. Se tu não é capaz de gerar resultado com a tua habilidade técnica, as pessoas elas não têm muito, elas não vão ter muita empatia com você, né? Então, a primeira coisa que você tem que fazer, enquanto um profissional que presta serviço no digital, é ser capaz tecnicamente de resolver problemas. Então, se você é um copywriter, você tem que saber de cabo a rabo, do começo ao fim, o que o copywriter precisa fazer dentro de um lançamento, dentro de um perpétuo, dentro de um funil de vendas qualquer. Você precisa dominar as estruturas e as estratégias que determinado tipo de ação de venda vai pedir para você. Se você é um roteirista de YouTube, os meus vídeos não têm roteiro aqui no YouTube. Mas se você é um roteirista no YouTube, de vídeos no YouTube, tem vídeos que precisam de roteiro, você precisa dominar os 3 atos do cinema, por exemplo. Você precisa dominar também um pouco de técnica de edição ou de iluminação para saber se você quer um vídeo mais melancólico, você quer um vídeo com mais contraste, menos contraste, onde que a luz vai, qual a angulação da luz correta, o que é uma luz de cabelo. Então você precisa dominar tecnicamente tudo isso para que o teu trabalho, ele cada vez mais vá ganhando corpo e você deixe de ser um copywriter e passe a ser um verdadeiro dominador da arte de produzir vídeos no YouTube. Esse é um exemplo. Então, a primeira coisa, as pessoas não estão nem aí para aquilo que te acontece na vida real. Então, eu posso citar vários exemplos que aconteceu comigo, onde realmente eu dominava a técnica daquilo que eu fazia e aconteceram situações pessoais, inclusive morte de parentes próximos, onde eu não fui entendido, né? As pessoas não estavam nem aí. Então, eu não tinha a possibilidade de não trabalhar ou de adiar um pouco uma entrega para cuidar de outra pessoa que estava necessitando do meu cuidado, ainda que eu dominasse a técnica. Então, quando você é contratado numa empresa, a última coisa que você precisa esperar é empatia e reconhecimento. As pessoas no digital, é muito difícil você encontrar isso. Eu encontrei isso em uma empresa, e foi a empresa que eu passei mais tempo. Né? Essa questão da empatia, essa questão de entender o outro, foi a empresa que eu passei 3 anos. Mas essa, vocês me perdoam, eu tô doente. Por isso que eu tô bebendo uma aguinha. Mas essa não é a regra, essa é a exceção. Isso é exceção. Então você precisa ter muito claro isso quando você começa a prestar serviço aqui no digital.
As pessoas querem o teu trabalho tecnicamente falando e ponto. A segunda coisa é, se você está iniciando hoje no mercado digital, você vai ter muitas propostas para trabalhar de graça ou trabalhar por um valor muito abaixo. Ou ir trabalhar numa agência onde você tem 1 milhão de projetos. Se você está iniciando, você muito provavelmente você vai encontrar, você vai se deparar com uma síndrome, que eu vou dar um nome agora, eu nem sei qual nome vou dar para essa síndrome, mas é a síndrome da pessoa que domina pouco e quer ganhar muito. Então você acabou de entrar, mas você entrou pelas promessas do digital e você acredita que você tem que ganhar muito dinheiro, porque senão o teu trabalho não vale a pena. E aí tu começa a se descolar da realidade. Tu começa a achar que o teu trabalho de copy vale horrores de dinheiro, sendo que tu acabou de começar, tu nunca fez nada, nunca fez nenhum lançamento, tu não domina mesmo. Porque sim, né? E isso aconteceu lá em 2018 e as pessoas pagavam, em 2020 as pessoas pagavam. Hoje em dia não acontece mais. As pessoas realmente buscam pessoas que dominam aquilo que elas se propõem a fazer. Então, muitas vezes eu falei isso para uma menina que eu dei, não foi nem mentoria, eu dei uma aula de graça para ela aqui ela me chamou no Instagram e eu dei uma aula de graça sobre copy, ela queria entrar e eu tirei todas as dúvidas dela, não foi nem aula, mas assim, digo aula, né? E eu falei para ela, o que que eu falei para ela? Acabei esquecendo aqui. Falei para ela, falei para ela o seguinte, muitas vezes vale a pena você entrar numa agência onde você vai ter muitos projetos ali. Você vai trabalhar muito, você vai receber um pouco menos, mas você vai ganhar muita experiência. Então, muitas vezes vale, no começo, você sujeitar a isso. É o trabalho ideal? Não, não é o trabalho ideal. Mas as pessoas precisam também colocar o pezinho na realidade e entender que um salário de R$ 2.000 é um bom salário para quem está iniciando, por exemplo. Se você pegar qualquer profissão hoje, eu não sei quanto é que é o salário mínimo, acho que R$ 1.500. Então, R$ 1.500 você tem um salário mínimo das pessoas. Você precisa sair todo dia de casa, pegar condução, ônibus e trabalhar. No caso do prestador de serviço, ele consegue fazer tudo isso de casa e manter uma rotina saudável, se ele for inteligente. A terceira coisa que eu queria falar é o seguinte: à medida que você vai trabalhando, você naturalmente vai crescer na carreira se você for bom. Se você pegar a minha própria história, se pegar o LinkedIn, meu LinkedIn tem lá. Eu comecei como suporte e eu cheguei à direção de marketing na empresa. Então, você vai crescer na carreira se você der resultados e for bom. O que vai acontecer é o seguinte: muito provavelmente o seu salário vai acompanhar esse crescimento, né? Porque as empresas, elas, à medida que você cresce e dá mais resultado, você fica mais capaz ainda de dominar mais coisas e dar mais resultado, gerar resultado, você vai ter bons salários. Um grande engano que você pode cair é não ter controle financeiro. Porque num dia você é diretor de marketing ou você é o copywriter sênior da empresa, mas tudo pode mudar no outro dia. As empresas do mercado digital, elas não têm muita constância com os trabalhadores, com os prestadores de serviço. Então, se em um dia o dono decidir te tirar, ele vai te tirar e muitas vezes, esse é o próximo conselho que eu vou dar, você não tem contrato, ou você tem um contrato muito mal amarrado, você vai embora com a mão na frente e outra atrás. Porque as empresas querem contratar PJ e não querem ter nenhum risco, né? Então, esse é um grande problema. Você vai encontrar dentro do mercado digital, enquanto prestador de serviço, muitas empresas querem o seu trabalho. Se você souber, se você tiver contatos e tudo mais. Mas isso se dá ao longo do tempo. Mas a maioria dessas empresas, elas não vão te oferecer contrato. Vai ser no fio do bigode, né? Como a gente fala. Então você vai estar lá trabalhando há 2, 3 meses muito bem, recebendo o seu trabalho, pelo seu trabalho, ganhando dinheiro. Você não vai juntar dinheiro, ou você não vai ter conseguido juntar muito dinheiro porque o período foi curto. E o que é que vai acontecer? Você vai ser desligado da empresa, eles vão encerrar o seu contrato, e no outro dia você está fadado a se desesperar, se você não tiver a cabeça no lugar. Então, mais um outro conselho. Não aposte todas as suas fichas em uma única empresa, por mais que essa empresa pareça a melhor empresa do mundo. A não ser que você encontre um excelente projeto, não vale a pena, mas assim, é muito raro que isso aconteça. Você apostar todas as fichas naquela empresa e comprar a ideia do dono, né? Então, muitas vezes você vai ser abordado da seguinte forma:
A gente está montando um projeto agora, a gente precisa de pessoas que comprem a ideia, pessoas que querem crescer com a gente. Não tem nenhum problema nisso, mas muitas das vezes isso é mentira. Muitas das vezes isso é apenas uma desculpa para te pagar mal, né? Para o dono ter mais lucro e não ter vínculo com você. Então, o que é que acontece? Se você tem a possibilidade de ter outros empregos, tenha. Se você tem a possibilidade de prestar serviço para outras pessoas, preste o serviço. Pense desde o dia 1, desde o dia 0, que você decidiu ser um prestador de serviço como um empresário. Então, se você tem um serviço, um cliente que te paga R$ 5.000 por mês e ele te exige que você seja exclusivo, a depender da sua situação ali financeira, se você não precisa muito desse dinheiro, às vezes não vale a pena, entende? Então isso tem que ficar muito claro para a pessoa que está te contratando e para você também. Você quer ser exclusivo de uma pessoa, então essa pessoa ela precisa pagar pela sua exclusividade. É muito simples a conta. O empresário, de um lado, ele precisa entender que uma pessoa não sobrevive com R$ 2.000 e que ela precisa prestar mais serviços para sobreviver. E você, do outro lado, precisa entender que o empresário precisa do seu resultado e você precisa balancear o número de clientes que você tem com os resultados que você vai entregar para esses clientes, porque senão você vai ficar com o nome sujo na praça. Então, tenha muito claro desde o princípio que você é um empresário. E cada cliente que você tem é um cliente, entende? Ele não é. Agora eu pareci o Igão do Podpah falando, né? Como é que ele fala? Estamos entrevistando. Cada cliente é um cliente. Então, o que você precisa entender? Primeiro, você precisa construir bons relacionamentos sólidos nos locais que você passar e deixar as portas abertas ao máximo, tentar fazer isso. Vai ter local que vai ser impossível, porque realmente, se você for uma pessoa de boa vontade, às vezes o dono é uma pessoa ruim, de um mau caráter, e ele não vai permitir que você construa bons relacionamentos. Mas vai ter os locais que você vai encontrar bons pagadores, bons empresários ali que vão, nesse sentido, permitir que você tenha uma rede de relacionamentos dentro da empresa, que você, por exemplo, se porventura sair da empresa, você não saia brigado dali, chutado, porque o dono acha que porque ele é dono de você, né? Que ele é o seu dono. Então, na verdade, você é um prestador de serviço, você tem que ter muito claro quanto a isso. Do mesmo modo que as pessoas vão te cobrar resultado, você também tem o direito de ter vários outros clientes, né? Você é copywriter, você é design, você é web design, imagina, você é um psicólogo, prestador de serviço, PJ. Aí o teu paciente chega e fala, cara, eu não quero que tu atenda mais ninguém, porque agora você é exclusivo meu. Isso não existe, né? Isso só vai existir dentro do mercado digital com os prestadores de serviço, né? O cara é copywriter, aí chega o cara e fala, eu preciso que tu seja exclusivo, mas eu vou te pagar R$ 2.000, né? Essa é a realidade do mercado digital. Então, desde o dia 1, tenha na sua cabeça isso. Você é um prestador de serviço que presta serviço para aquela agência e aquela agência ela é um cliente da sua empresa. É, um cliente seu enquanto você presta serviço para ela. Você tem um contrato com aquela pessoa. E aqui, um ponto, sempre faça contratos. Nunca faça no fio do bigode. Ah, Rafael, mas a pessoa não vai aceitar, porque ela não quer fazer contrato agora. Cara, infelizmente eu não trabalho assim. Você precisa ser profissional. Eu tô te falando por experiência própria. Às vezes que eu não fiz contrato, na frente eu me ferrei. Porque a pessoa encerrou do nada, eu estava entregando, gerando resultado, a pessoa encerrou do nada, né, o contrato, e aí é isso. Foi, tchau, obrigado, entende? Você não tem mais serventia aqui na casa, pelo motivo qualquer que a pessoa decidiu, e é isso, não me escutou, também não deu espaço, entende? Então, se tivesse um contrato bem amarrado, no mês seguinte eu teria a minha renda ali. Então, você precisa se ver como profissional. Você que é gestor de tráfego, tem um contrato, 6 meses, 12 meses, sei lá, mas tem um contrato. Copywriter, mesma coisa. Cara, vamos fazer um contrato. Vamos colocar tudo que tá... E não tenha vergonha de fazer isso, né? Não tenha medo também de perder o cliente. O cara vai falar assim, cara, isso já aconteceu comigo. Depois que eu aprendi, né? O cara falou assim, eu não faço contrato. Eu falei, cara, então muito obrigado. Eu não presto serviço sem contrato. Por quê? Porque senão dá ruim. Dá ruim para mim. Essa é a garantia que eu tenho enquanto pessoa jurídica, né? Porque se eu fosse CLT, eu teria outro tipo de garantia, que é a assinatura da carteira.
Então, as pessoas, os empreendedores, eles vão fugir de assinar a tua carteira, porque tem custo, etc, tudo mais. Eles vão querer que você fique PJ sem contrato ainda, que é o mais gravoso. Você vai encontrar também aquele cara que quer que você vá presencial sem contrato. Isso também é errado, né? Você vai estar ali cumprindo carga de CLT, e aí você tem que estar na empresa, você tem farda, você tem horário, você tem hierarquia, você vai cumprir todos os requisitos no CLT, mas você vai ser PJ e pode ser mandado embora a qualquer momento, principalmente porque não tem contrato. Então, e às vezes você aceita esse tipo de emprego, né? Eu já passei por isso, já aceitei, né? Já vivi isso, mas é muito complicado. É um risco que você corre de no outro mês a pessoa olhar para você, cara, não tenho mais interesse no seu trabalho, vai entrar outra pessoa e já era, entende? O empresário, ele não tá, sobretudo aqui no digital, ele não tá muito ligando não. Tipo assim, ele não tem muita empatia para você, por você, pelas coisas que te acontecem, né? Então esse é um grande problema que vocês vão enfrentar enquanto prestador de serviço. Beleza? É isso, até o próximo vídeo. Deixa eu beber minha água aqui que eu tô meio doente. Valeu. Ah, câmera longe.